Bom dia a todos, meus queridos e minhas queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 28 de setembro de 2024. E nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão. Estamos agora dando início ao nosso 6º texto da segunda parte do livro de exercícios, que é o belíssimo texto O que é o Cristo. Nós vamos estudá-lo agora e em profundidade pelos próximos 10 dias, né? Hoje e mais 9 dias. Muito bem. O que é o Cristo? Cristo é o Filho de Deus, tal como Ele o criou. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Ele é o pensamento que ainda habita no interior da mente, que é a sua fonte. Ele não deixou o seu lar santo, nem perdeu a inocência em que foi criado. Para sempre imutável, ele habita na mente de Deus. Cristo é o elo que te mantém um com Deus e garante que a separação não passa de uma ilusão de desespero, pois a esperança habitará para sempre nele. A tua mente faz parte da sua, e a sua, a de Deus, e a sua, da tua, da mente de Deus, a tua. Ele é a parte em que está a resposta de Deus, onde todas as decisões já foram tomadas e os sonhos já acabaram. Ele permanece intocado por todas as coisas que os olhos do corpo percebem, pois embora o Pai tenha depositado nele os meios para a tua salvação, ele continua sendo o ser que, como o Pai, desconhece o pecado. Ele é o Filho, né? Ele é o Filho. Lar do Espírito Santo, em casa apenas em Deus, Cristo permanece em paz dentro do céu da tua mente santa. Essa é a única parte de ti que verdadeiramente tem realidade. O resto são sonhos, mas esses sonhos serão dados a Cristo, para que se desvaneçam diante da sua glória e enfim revelem a ti o teu ser santo, o Cristo. A partir do Cristo em ti, o Espírito alcança todos os teus sonhos e pede que venham a ele para serem traduzidos em verdade. Ele os trocará pelo sonho final, que Deus designou como o fim dos sonhos. Pois quando o perdão descansar sobre o mundo e a paz estiver vindo a todos os filhos de Deus, o que mais poderia haver para manter as coisas separadas, já que o que resta para ser visto é apenas a face de Cristo? E por quanto tempo essa face santa será vista, se não passa de um símbolo, indicando que o tempo do aprendizado agora terminou e a meta da expiação foi enfim alcançada? Portanto, busquemos achar a face de Cristo e não olhar para nada mais. Quando contemplarmos a sua glória, teremos o conhecimento de não precisar de aprendizado, de percepção, ou de tempo, ou de coisa alguma, exceto do ser santo, o Cristo que Deus criou como seu Filho. A visão de Cristo é a que usarei hoje, lição 271. Então percebam que ela é a continuação absolutamente orgânica das duas lições anteriores. A 269, a minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. Hoje não usarei os olhos do corpo, foi de ontem, né? Adiante ontem. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo. E a de hoje, depois do texto que é o Cristo começar, né? Dá início a essa série de lições que são as próximas agora, de hoje e dos 9 dias vindouros. Falamos a cada dia, a cada hora, a cada instante
Estou escolhendo o que quero contemplar, os sons que quero ouvir, as testemunhas daquilo que quero que seja a verdade para mim. Hoje escolho contemplar o que Cristo quer que eu veja, escutar a voz de Deus e buscar os testemunhos do que é verdadeiro na criação de Deus. Na vista de Cristo, o mundo e a criação de Deus se encontram, e ao reunirem-se, toda a percepção desaparece. A sua vista benigna redime o mundo da morte, pois nada do que ele olha pode deixar de viver, lembrando-se do Pai e do Filho, o Criador e a criação unificados. Pai, a visão de Cristo é o caminho para ti. O que ele contempla convida a tua memória a ser restaurada em mim. E é para isso que eu escolho olhar no dia de hoje, ok? A visão de Cristo é a visão que eu usarei hoje. Lembrando, gente, que todas as lições são declarações de escolhas que eu me proponho a fazer a cada dia. Então, a visão de Cristo é a que eu usarei hoje. Eu estou declarando isso. Eu estou afirmando isso. Eu quero usar a visão de Cristo hoje. Quem é que me dá a visão de Cristo? É o Divino Espírito Santo. Quando eu ouço, quando eu me conecto, quando eu me sintonizo com o sistema de pensamento do Espírito Santo, automaticamente verei o que me acontecer, o que está do lado de fora com a visão do Cristo. Né? E vocês podem perceber que a cada dia que passa, isso, falamos acho que sobre isso ontem, né? E deixa eu fazer uma coisa aqui antes que eu me esqueça, porque os fãs ficam reclamando que eu não mostro, e ontem eu esqueci. Olha aqui, depois do banho de anteontem. Vocês podem olhar isso? É a expressão da perfeição, não é? Gente, eu sou completamente louca por felinos. E pra mim, Deus estava muito inspirado quando fez os felinos. Jaque, mas você não disse que Deus não criou o mundo? É verdade. Alguém que criou esses bichos estava muito inspirado. Dá uma olhada nisso, gente. Agora, vocês não têm noção do cheiro, do perfume. Do perfume, que é o perfume de shampoo Granado. Eu vou fazer aqui um merchandising. Não pago. Perfume de shampoo Granado, tá? Vai pra essa casquinha que vocês tiraram aí do Aslan, vai com dedicação especial para Janaína Maria Bayer e para Ingrid Ritter, é claro, que é a fã número 1 do Aslan. É a Ingrid Ritter, né? Que tem um gato chamado Axel. Ingrid, me manda uma foto do Axel que eu vou postar no Instagram, tá? Aliás, quaisquer de vocês que tiverem gatos, meus alunos, me mandem uma foto dos gatos de vocês. As fotos mais bonitas que vocês conseguirem, me mandem pelo WhatsApp, que eu vou postar os gatos dos milagres no perfil Alquimia dos Milagres, tá? Como eu postei os Espíritos Santos pretos da companheira Nilza, né? Que a gente tem os maravilhosos Espíritos Santos pretos que vão lá fazer farra no Jardim da Nilza, tá? Então, a visão de Cristo é a que usarei hoje. Muito bem. Leitura do livro-texto, o acompanhante de um curso em milagres, né? Do Alan Watson e do Robert Perry. E ele, mais uma vez, ele não traz objetivo para a lição. Então, eu digo para vocês que, para mim, no meu entender, o objetivo dessa lição é justamente me lembrar que a visão do Cristo está absolutamente disponível para mim a qualquer momento em que eu escolher pedir por ela, que sou eu que peço, tá? Se eu não pedir ajuda, se eu não reclamar, se eu não me colocar, o Espírito Santo, seja ele branco ou preto, ele fica lá no canto dele, tá? Ele não vai fazer nada, né? E vocês observaram que a minha ajudante mudou de novo as almofadas, né? Agora nós temos tons de vermelho e rosa, né? Depois até vou arrumar ali para ficar mais bonito, tá?
E acho que a Azul Marinho tá lá atrás. A Azul Marinho tá lá atrás. Enfim. Muito bem, gente, tá? E é isso, tá? E que mais? Esse é o objetivo, tá? Nós estamos fazendo, nos lembrar que nós estamos fazendo essa escolha e que essa escolha é a melhor escolha possível que nós podemos fazer. Comentário. Uma vez mais, o livro de exercícios nos apresenta o fato de que nós escolhemos aquilo que nós queremos ver. E então nós vemos. Então, primeiro eu escolho, depois eu vejo, tá? A gente normalmente pensa que é o contrário. Primeiro a gente vê e depois a gente escolhe algo em função daquilo que vimos. Não. Primeiro eu escolho o que eu quero ver, porque eu escolho qual é o aparato visual que eu estou utilizando. Os olhos do ego, os olhos do Cristo, tá? Claro que isso é um treinamento. Nós estamos treinando e retreinando, e treinando e retreinando a nossa vista santa todos os dias. Então vem aquela desgraceira. Meu Deus, me ajude a olhar para isso com os olhos do Cristo. Meu Divino Espírito Santo, me dê os olhos do Cristo para que eu possa enxergar essa situação com clareza, né? E a lição nos diz que esse processo está acontecendo continuamente, constantemente. A cada dia, a cada hora, a cada instante, eu estou escolhendo aquilo para que eu quero olhar, os sons que eu quero escutar e as testemunhas daquilo que eu quero que seja verdadeiro para mim. Nossa, Jaque, mas então nada neste mundo é o objetivo? Não, meus amores, nada neste mundo é objetivo. Tudo neste mundo é perceptual. Tudo, a tal da realidade objetiva é uma falácia, tá? É uma falácia. E os próprios pesquisadores que estudam a tal da física quântica, que vocês amam, né? A física subatômica, a física das partículas que compõem o átomo, eles já postularam há algumas décadas que o observador afeta o experimento. Então, se não tiver ninguém olhando, nada acontece, tá? Por quê? Porque no reino da unidade não existe observador e observado. Existe uma unidade. Por isso, vou contar uma coisa para vocês, talvez surpreenda vocês, não sei se eu já falei disso aqui. Por isso que são possíveis muitos fenômenos paranormais. Por exemplo, tinha aquele israelense interessantíssimo que ele entortava garfos, talheres, colheres, o Uri Geller. Lembram do Uri Geller? Por que o Uri Geller conseguia, com o poder da mente dele, entortar o garfo? Porque ele, lá no consciente dele, ele já sabia que ele e o garfo eram uma coisa só. Bom, se eu e o garfo somos uma coisa só, então eu posso entortar o garfo. Porque olha só, eu tô aqui mexendo os meus dedos. Por quê? Porque eu e os meus dedos somos uma coisa só. Então eu penso aqui, aliás, nem penso, né? Ó, já vai, mexo os dedos aqui. Dou um sorriso para vocês. Eu e meus dentes somos uma coisa só. Eu e minha boca somos uma coisa só. Então era assim que o Uri Geller via a parada toda. Eu e o garfo somos um. Pronto, não é isso que o curso diz? Então não há realidade objetiva. É tudo subjetivo, né? E o pai da psicanálise, Dr. Sigmund Freud, falou sobre isso extensamente. Tudo é perceptual. Tudo são as minhas interpretações. Eu estou interpretando a realidade o tempo todo. Eu estou coletando a realidade que eu quero ver o tempo inteiro. É aquela crença, exemplo, homem não presta. Homem não presta, já, que eu posso te garantir, eu tenho as provas científicas de que homem não presta. Não presta na tua vida. Porque os teus primeiros modelos masculinos mostraram para você algo que não foi bom,
e que você também foi treinada para perceber como ações de homens que não prestavam. Provavelmente essa frase veio da boca da sua mãe, da boca da sua avó, da boca da sua avó, bisavó, que você não ouviu, mas ela estava lá falando. Não tem como, não vai nunca aparecer um homem bom na sua vida. Não faz parte da sua realidade. Você não tem registro. Ah, então eu tô condenada a ser infeliz no amor pela eternidade? Não. Você está condenada a fazer o que todos nós que estamos aqui nesse curso estamos fazendo. Pedir ao Divino Espírito Santo para corrigir a sua mente. Aliás, condenada é um termo meio, né? Você está fadada, melhor dizendo, né? Vocês sabem que fado é destino, né? Sinônimo de fado é destino. Fadado, destinado, né? Hoje eu ouvi de uma aluna muito querida que a segunda parte que ela mais gosta das minhas aulas, a primeira são os milagres e a segunda são as aulas de português. Eu adorei. Adorei ouvir isso, gente, porque eu sou a fanática da língua portuguesa, tá? Voltando. A última parte dessa sentença é significativa porque nos dá a razão para a nossa escolha. Nós escolhemos ver aquilo que nós queremos que seja verdade para nós mesmos. Exatamente sobre o que eu acabei de falar. Exatamente a mesma coisa. Por exemplo, se eu estou constantemente vendo pessoas que são vítimas, é porque há uma parte minha que deseja ser uma vítima. Eu posso pensar que eu não quero ser uma vítima, mas se a alternativa de ser responsável por tudo que acontece comigo Mas se a alternativa é ser responsável por tudo que acontece comigo, então é muito bom eu ser uma vítima. Por quê? Ah, gente, ser vítima é muito bom. Ser vítima é uma maravilha. Por quê, Jaque? Porque a vítima, ela vive a vida que acontece com ela. Ai, olha aqui, a desgraceira me acontecendo. Ela não vive a vida que ela está criando. Ela não vive a vida que acontece para ela. Ela não vive a vida que acontece a partir dela. Ela vive o que acontece com ela, né? Muito bem. Muito bem. Toda vez que eu vejo uma vítima, eu estou secretamente querendo ser capaz de culpar alguma outra pessoa pelas minhas falhas. É aquilo que falamos ontem, né? Que se a questão do exorcismo for mal interpretada, então eu estou colocando a responsabilidade em algo que está fora de mim. Se ela for bem interpretada, então eu estou buscando entender que aquele comportamento ali não sou eu, mas que de alguma maneira, por algum tempo, eu escolhi me identificar com aquele comportamento e produzi-lo. E ao produzi-lo, ao representá-lo, ao desempenhá-lo na minha vida, efetivamente estou construindo o meu destino, né? Né? Mas aí eu tô namorando lá aquele homem lindo que eu conheci. E aí aquele homem lindo, ele começa a me dar sinais do caráter dele. Mas eu finjo que eu não vejo. E aí eu insisto em continuar uma relação com uma pessoa que não tem os mesmos valores que eu. Então ali eu falho. E aí depois, quando a relação dá completamente errado, aí eu falo que homem nenhum presta. Mas espera aí, onde é que estão os meus critérios de decisão? Onde é que estão os meus critérios de escolha? Para deixar que uma pessoa entre na minha vida a ponto de ter um relacionamento sexo-afetivo comigo. Onde é que estão os meus critérios? Não existem. Aí depois eu aponto o dedo na cara dele e digo que ele não presta. E às vezes, gente, acontece uma coisa muito curiosa. Não sei se vocês já viram isso acontecer. Eu já vi acontecer. Eu já vi. Às vezes, aquele homem te trata mal, te trata mal, te trata mal. E aí você sai do relacionamento e você vê que algum tempo depois ele tá com uma mulher
A quem ele trata bem, ele trata bem, ele trata bem. Então qual é a diferença? É a mulher ou é o homem? É aquela mulher que exige ser bem tratada e que ao exigir, requerer é o verbo correto, ao requerer ser bem tratada, ela talvez tenha demandado um crescimento, um amadurecimento emocional daquele cidadão? Qual é o problema? É o homem ou sou eu? A chave para as portas que eu preciso abrir estão sempre na minha mente, né? Muito bem. O principal ponto dessa lição não é sobre as nossas escolhas negativas, entretanto. O ponto é que há uma escolha, há uma alternativa. Se eu escutar o ego, a minha escolha será ver o pecado, a culpa, o medo e a morte. Se eu escutar o Espírito Santo, entretanto, eu quererei ver alguma coisa diferente no mundo e eu a verei. Ver algo diferente no mundo é como eu conhecerei a verdade sobre... É através disso que eu conhecerei a verdade sobre mim mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em vez de querer ver testemunhas do pecado, eu quererei ver testemunhas da verdade. E eu procurarei por elas e eu as encontrarei. E é isso que a gente faz nesse grupo aqui. É isso que nós buscamos, né? E eu conhecerei... Não. À medida que a minha percepção se mescla mais e mais com a visão do Cristo, olha o que eu acabei de falar. A cada dia que passa, a nossa visão vai se mesclar mais e mais e mais com a visão do Cristo, tá? Eu chegarei ao ponto no qual a percepção irá desaparecer inteiramente. E a percepção modificada vai me mostrar o que o curso chama de mundo real. É a percepção correta, tá? O desaparecimento da percepção se refere ao fim do mundo e ao nosso despertar para o céu. Mas o primeiro passo é a percepção correta. O primeiro passo é eu ver o mundo real. O primeiro passo é eu viver o sonho feliz. Ok? Esse é o primeiro passo. Como eu quero ver a mim mesmo? Eu quero ver a mim mesmo como amor. Se eu quiser ver a mim mesmo como amor, que eu busque no dia de hoje ver o amor nos meus irmãos e nas minhas irmãs. Se eu quero ver a mim mesmo como inocente, que eu busque pela inocência, que eu procure pela inocência nos outros. Se eu quero ver a mim mesmo como sem culpa, que eu busque ver os outros sem culpa. Que hoje eu possa me lembrar. Pá! E aí ele vem para algumas seleções do texto, no livro texto, e eu vou ler para vocês elas em língua portuguesa. Essa língua que é minha língua nativa, a qual eu amo. Ok? Então vamos lá. Quando te encontras com qualquer um, lembra-te de que é um encontro santo. Assim como tu o vires, verás a ti mesmo. Assim como o tratares, tratarás a ti mesmo. Assim como pensares dele, pensarás de ti mesmo. Gente, que tristeza, né? É triste isso, né? Jesus é terrível, né? Jesus realmente é implacável, né? Eu vou ler de novo para vocês terem noção do tamanho do que Jesus está nos dizendo. E vocês, alunos mais aplicados, anotem na agendinha, por favor, no dia 28 de setembro, como a sua reflexão para o dia de hoje. Você de hoje para amanhã você já não vai dormir, né?
Porque antes de dormir você vai ficar que nem aquele meme do cérebro que eu publiquei no Instagram uns meses atrás, né? Ó, o cérebro vai dizer assim pra você: você já está dormindo? Não. Aí o cérebro vai dizer pra você assim: quando te encontras com qualquer um, lembra-te de que é um encontro santo. Assim como tu o vires, verás a ti mesmo. Assim como o tratares, tratarás a ti mesmo. Nunca te esqueças disso, pois nele acharás a ti mesmo ou te perderás. Sempre que dois filhos de Deus se encontram, lhes é dada mais uma chance de salvação. Não deixes ninguém sem lhe dar a salvação e sem recebê-la tu mesmo, pois eu estou aí contigo todos os dias em tua memória. E ele está falando como Espírito Santo, que é a lembrança de Deus em nós, como falava a minha professora. E aí, essa pontinha aqui, não deixe o teu irmão ir embora sem a salvação. O que é você não deixar o seu irmão ir embora sem a salvação? É você não deixar o seu irmão ir embora sem você ter enxergado o Cristo nele. Ah, Jaque, mas eu não consigo. É o meu ex-marido. Aquele empiastro. Você já sabe da minha história, porque eu já contei para você. Você há de convir que eu não posso ver o Cristo naquele empiastro. Então, já que você ainda não pode, peça ao Divino Espírito Santo para que te ajude a poder. Essa é a função dele. Falamos disso ontem, falamos disso anteontem. Essa é a função do Espírito Santo dentro de você, não é sua função. Seu ego não vai ver ninguém com os olhos do Cristo. Nós estamos apelando para a parte da sua mente que jamais, nunca, em tempo algum, se separou de Deus. Para ela, ó, melzinho na chupeta, mamão com açúcar. Easy peasy, como dizem os americanos. Tá? Facílimo. Peça todos os dias e vai chegar um dia que o seu ex-marido vai encontrar com você e você vai falar: nossa, fulano, que bonito o seu corte de cabelo novo. E será sincero. E ele olhará para você assim: o que houve com esta mulher? Esta mulher, ela foi abduzida e um grupo de extraterrestres colocou um chip no pescoço dela. Só pode ser. Ou então ele vai pensar assim: essa criatura está querendo algo de mim. Mas você já está lá na mente crística. Você só viu o belo corte de cabelo novo do seu ex-marido. Tá? Transponha o exemplo para o seu caso em particular. Vamos lá. Ele cita um texto do capítulo 13. Vamos ao texto do capítulo 13. Cada um que vês na luz traz a tua luz para mais perto da tua consciência. Claro, dar e receber são uma coisa só. E ele cita mais um texto do capítulo 7. Sempre que negares uma bênção a um irmão, tu te sentirás privado, porque a negação é tão total quanto o amor. Não ensines a ninguém que ele é o que tu não queres ser. Não ensines a ninguém que ele é o que tu não queres ser. Por exemplo, culpado. E aí ele então passa para o comentário do texto O que é o Cristo. E o que é o Cristo ele vai comentar o primeiro versículo. Cristo é o Filho de Deus, tal como ele o criou. Então Cristo sou eu e você, tal como Deus nos criou. Nós não somos corpos, nós somos livres, pois ainda somos como Deus nos criou. Então ele diz assim: isso é exatamente o que nós estamos aprendendo a ver uns nos outros, de forma que possamos nos lembrar de ver o Cristo, vermos o Cristo em nós mesmos. Cristo é a criação original de Deus, antes de nós termos refeito essa criação e pintado outra imagem sobre a obra-prima de Deus.
é a imagem falsa, é o homem falso, é o ego, corpo, personalidade. Pega lá o livro do Gênesis e você vai ver a perfeição do Filho de Deus antes e depois da queda do homem. O que é a queda do homem? O adormecimento do homem. O sono do homem, do qual ainda não acordamos. Tá? A queda do homem é a chegada do sistema de pensamento do ego, deste programa sobre as nossas mentes, ok? Nós quisemos ser algo mais e então percebemos algo mais em todos aqueles à nossa volta. Agora nós estamos aprendendo a olhar além das imagens que fizemos. A lição lá no início do livro. Para redescobrir a obra-prima oculta sob justamente essa cópia, né? Essa imagem falsa, tá? É isso que ele quer dizer aqui. Inclusive, bem Seichonoye esse termo que ele usou. E aí ele vai comentar o versículo 2. É o ser que compartilhamos, unindo-nos uns aos outros e também a Deus. Cristo é o Filho de Deus. E ele bota esse pronome o, Cristo é o Filho de Deus, ele bota em itálico para destacar. Todos nós somos aspectos desse Filho único. Eu acredito que parte da razão pela qual o curso usa a palavra filho, em vez de usar filhos e filhas com letras minúsculas, é porque a última frase denota uma separação que não existe na mente de Deus. O nosso ser original, o nosso único ser real, é um ser com letra maiúscula que compartilhamos com todos. Uma razão pela qual resistimos conhecer esse ser é que ele não é o meu ser apenas, ele é o nosso ser, e aí esse ser com letra maiúscula. Para aclamar o Cristo como meu ser real, com letra maiúscula, eu não posso excluir ninguém, porque o ser que eu estou clamando ser é um ser universal, do qual todos e cada um são parte. Não apenas nós nos unimos com o outro neste ser com letra maiúscula, nós também nos unimos com Deus. Com God é ótimo. Sem Deus, sem God, esse ser real não existiria. Ele dá origem a esse ser e ele o sustenta. Ele não pode estar separado de Deus. Não pode ser independente de Deus, nem pode se opor a Deus de forma nenhuma. Todas as características desse ser real surgem e emergem a partir do próprio ser de Deus, tá? E isso é quem verdadeiramente somos. É esse Cristo que somos verdadeiramente. Então ninguém entendia quando Jesus vinha e dizia que ele era o Filho de Deus. Ninguém entendia, né? Aí as pessoas começavam a dizer que ele era especial, que ele era o herdeiro, que ele era o escolhido, que ele era que mais, né, que falavam, né? Que ele era o Filho único de Deus, e ele tentava explicar isso, explicando que nesse Filho único de Deus nós todos estamos inseridos, somos todos um. E aí as religiões pegaram essas falas dele e transformaram num especialismo total. Usaram para o ego, para alimentar o sistema de pensamento do ego, né? E aí, como é que fica? Não fica, né? Não fica. Por isso que hoje pra gente é tão difícil, para a maioria das pessoas que está verdadeiramente buscando um caminho de amadurecimento espiritual, você ir para as igrejas, porque as igrejas estão perpetuando as crenças equivocadas. Porque as igrejas, as religiões em sua maioria, estão ensinando o pensamento de terceira dimensão, o pensamento do ego,
e não o pensamento de quinta dimensão, né? Que é o que o curso nos traz. Por isso que é tão difícil estudar o curso. Por isso que você precisa de um professor para estudar o curso. Por isso que o seu professor ou professora precisa ter um professor para continuar estudando o curso. Porque essa aventura, gente, não vai acabar. Entendem? Talvez ainda sigamos por outras vidas nessa aventura de realização, de tomada de consciência de quem verdadeiramente somos, de que somos o Cristo. Esse resultado também conhecido como ascensão espiritual, como realização ou como iluminação, como você preferir chamar. Estamos nos primeiros degraus da escadaria. Estamos nos libertando de uma forma de ver que não nos serve, que só nos traz dor, sofrimento, perda, né? Ontem eu passei por uma situação que eu vou compartilhar aqui com vocês, que inicialmente me deixou muito triste. Quando eu estava no dia que eu cheguei na Bósnia, eu recebi uma mensagem do irmão do meu cabeleireiro. O meu cabeleireiro já de 15 anos, né? Meu amigo, né? Já falei dele para vocês, que é um grande mestre espiritual, ele é evangélico batista, maravilhoso, meu cabeleireiro, meu querido cabeleireiro Salomão. E o Salomão cuida do meu cabelo há talvez mais do que 15 anos, né? E era um grande amigo, né? E aí o irmão dele, eles têm um salão em que os dois irmãos atendem como barbeiros e ele atende mulheres, né? E eu recebi uma mensagem do irmão dele, o Jacó, me avisando que ele tinha sido internado com uma tuberculose cerebral e que ele não estava bem. E aí eu comecei avisei a ele que eu estava viajando e comecei a fazer as minhas orações, mandei fazer uma forma humana de 1 ano para ele, de saúde, lá na Setionoye, enfim. Entrei nas minhas orações, me conectei, mas a minha intuição não era boa. Não tive uma boa intuição. Não era uma intuição de que ele fosse morrer, mas era uma intuição de que a coisa ia demorar para se resolver. E o Jacó continuou mandando mensagens, e quando foi no início da semana passada, ele mandou uma mensagem dizendo que o Salomão não estava bem. Ele estava internado num hospital público aqui no Rio, até onde eu sei, um bom hospital, o Hospital da Posse. E quando foi ontem, o Jacó mandou uma mensagem avisando que o meu cabeleireiro tinha acabado de passar para o plano espiritual. E eu contei para vocês que na semana passada, a preletora que me recebeu na Setionoye passou para o plano espiritual, né? E eu fiquei muito triste. Mas ontem, a lição de ontem era: hoje eu não usarei os olhos do corpo, né? E eu tenho que ler a lição de novo, que eu acabei me esquecendo. Hoje eu não usarei os olhos do corpo. E aí eu falei, eu não posso usar os olhos do corpo para ver o Salomão passando para o plano espiritual. Eu tenho que usar os olhos do espírito. E eu consegui visualizar claramente o espírito do meu amigo seguindo para um lugar belo. Porque ele era uma pessoa maravilhosa. Ele ajudava todo mundo. O triste nessa história é que ele deixa esposa, deixa filhos e deixa netos, né? E um neto, inclusive, que não deve estar nem com 2 anos, né? Salomão era muito jovem, ele só tinha 53 anos, né? E eu tive que olhar para isso com os olhos do Cristo. E quando eu pedi ao Divino Espírito Santo para me ajudar a olhar para a morte do meu amigo querido, que eu estava para ver talvez daqui a 1 mês, porque eu vou fazer minha progressiva, o retoque da minha progressiva, com ele a cada 2 meses, né? Eu ia marcar com ele também para cortar meu cabelo, porque nos dias que eu tenho ido fazer a progressiva é lua minguante, e aí acaba que eu não corto na lua minguante, então eu tinha falado para ele que eu ia marcar, e eu ia chegar de viagem e marcar para ir vê-lo, né? E receber essa notícia. E, no entanto, quando eu vi ele indo para o plano espiritual, me deu um alívio tão grande, sabe? E eu pude abençoá-lo e orar por ele.
E daqui a pouco eu tô saindo de casa para ir para minha aula do ciclo de estudos da prosperidade, né, que é hoje, e eu vou chegar lá e vou fazer um registro espiritual para ele, né, o ciclo da Setionoia. Então é isso que eu quero dizer para vocês, gente. Os desafios vêm. E eu pude orar, e eu pude mandar vibrações de luz para ele, e eu quero me conectar com o fato de que a jornada dele terminou e de que, de certa forma, ele teve uma morte muito rápida, porque entre ser internado e falecer foram menos de 3 semanas. E o meu amigo era uma pessoa extremamente generosa, trabalhadora e independente. Eu tenho certeza que ele não ia gostar de ficar em cima de uma cama, né? Sem trabalhar. Ele era um homem do trabalho, um homem da realização, um homem que amava cuidar do cabelo das mulheres, né? Uma alma de luz, o meu amado Salomão. Aqui eu deixo as minhas homenagens para ele, tá? Então a lição de hoje, lição 271. A visão de Cristo é a que usarei hoje. Hoje eu vou usar a visão de Cristo para olhar para isso novamente. A cada dia, a cada hora, a cada instante, estou escolhendo o que quero contemplar, os sons que quero ouvir, as testemunhas daquilo que quero que seja a verdade para mim. Hoje escolho contemplar o que Cristo quer que eu veja, escutar a voz de Deus e buscar os testemunhos do que é verdadeiro na criação de Deus. Na vista de Cristo, o mundo e a criação de Deus se encontram, e ao reunirem-se, toda a percepção desaparece. A sua vista benigna redime o mundo da morte, pois nada do que ele olha pode deixar de viver, lembrando-se do Pai e do Filho, o Criador e a criação unificados. Pai, a visão de Cristo é o caminho para ti. O que ele contempla convida a tua memória a ser restaurada em mim. E é para isso que eu escolho olhar no dia de hoje. A visão de Cristo é a que usarei hoje. A visão de Cristo é a que eu escolho usar hoje. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.